história do Ziraldo muitos já conhecem. Mas com a comemoração dos 80 anos do artista, os professores José Ailton de Matos e Nelson Sena resolveram ir além, lançando um livro bem diferente do que já foi feito. E hoje, neste primeiro programa, vamos conhecer um pouco mais da infância de Ziraldo e sua participação na imprensa de Caratinga, neste papo instigante. Bom, já tem algum tempo, né, que nós, porque somos realmente um grupo, viemos pesquisando sobre história de Caratinga. Já, eu fiz história na UNEC, tinha um professor que era o Padre Otton, e o Padre Otton, para a gente passar de uma determinada matéria lá, tinha que conseguir um documento original e fazer um comentário, uma transcrição e um comentário desse documento. E como eu sempre gostei muito de história regional, já tinha algum material, eu comecei ali com ele a começar também a se preocupar com alguns documentos. Mais tarde, grande parte desses documentos foram para o núcleo de documentação, estudos históricos, que existe até hoje, com um acervo jornalístico muito grande sobre a história de Caratinga, que resultou em várias pesquisas que nós desenvolvemos lá, com a publicação de alguns livros. Um desses livros, por exemplo, só para ilustrar, nós chegamos à conclusão que talvez a primeira vereadora do país tenha sido em Caratinga. Olha só, lá na década de 1934, Caratinga é uma cidade provinciana e, no entanto, teria elegido a primeira mulher. E, além de outras, nós fizemos um trabalho aqui também, junto com o professor Américo, sobre o Grupo Caratinga, que foi um trabalho que resultou na vinda, que o Grupo Caratinga era um grupo de pessoas que lutaram contra a ditadura militar aqui na cidade, foram presos, e eles se reencontraram aqui depois de vários anos. Grupo composto aí, todo mundo sabe, a Miriam Leitão, o Romário, que é um editor de jornal em Brasília, várias pessoas com um renome muito grande e que vieram para Caratinga. Então a gente já tem uma pesquisa, já há algum tempo, a data do aniversário da cidade, que comemora-se em 24 de junho e não seria. Enfim, uma série de pesquisas que nós temos feito já tentando resgatar um pouco a nossa história. E, por último, eu e o professor Zé Ailton, de posse desse material desde a década de 30, que foi quando nós começamos a pesquisar, nós chegamos à conclusão que havia uma lacuna nos trabalhos do Ziraldo, que super famoso, mas os trabalhos conhecidos dele depois que ele tinha saído de Caratinga. E nós fizemos o resgate, tanto de quando ele ainda morava aqui, os primeiros escritos e desenhos dele, quanto também os escritos que ele vai fazer logo assim, quando ele sai e vai morar em Belo Horizonte. É disso que trata o livro, que nós vamos estar trazendo um pouco para vocês hoje. Também me estimulou a atender ao pedido, a sugestão do professor Nelson. E, num dado momento, ele disse, olha, nós temos aí o Ziraldo completando 80 anos. 80 anos e a cidade vai prestar a ele uma grande homenagem. Que tal se nós também começássemos a escrever alguma coisa a respeito? Há muita coisa escrita, mas ninguém parou para falar naquele tempo que ele permaneceu aqui em Caratinga, enquanto jovem, adolescente, e numa fase mais pré-adulta, vamos dizer assim. Então, ele sai daqui e vai para Belo Horizonte, e, obviamente, ficou aquele espaço. Ninguém, pelo menos, não se sabe de algum escrito que tivesse. Então, como nós temos um acervo muito grande do jornal Município, escrito por o pioneiro do jornalismo aqui em Caratinga, que foi o senhor Leonel Fontoura, pai, inclusive, do professor Geraldo Elísio Fontoura. Esse jornalista, ele teve sempre uma preocupação de registrar todos os fatos através de um jornal que não era do jornal das feições que nós temos hoje, era um jornal tabloide, mas era um jornal que manteve uma regularidade desde 1929 até 1958. Veja bem, uma regularidade de escrito.
E, coincidentemente, nós chegamos a negociar com o professor Geraldo Elísio, negociar com ele a posse desses jornais, dessa coleção que ele possuía. Ele disse, olha, eu negocio sim, porque ficar comigo pouco vai adiantar, mas então é bom. E esse jornal já gerou, tem gerado muitos trabalhos, inclusive, da parte do professor Nelson. Né? Muitos trabalhos feitos ali. E, inclusive, nós tivemos também um trabalho sobre, ele fala da vereadora, que foi vizinha aqui do prédio, que é a dona Isabel Vieira, ela que foi a primeira vereadora, lá tem registro sobre isso. Então, veja bem que, a partir daí, nós começamos a mergulhar nas páginas do jornal desde 1932, em outubro de 1932, quando Ziraldo nasce. Então, o jornal, daí gerou esse livro aqui, que tem a fotografia, inclusive, a fotografia dele, inclusive, enquanto criança, né, ali no primeiro ano de idade dele, já está aqui registrado, a notícia do nascimento dele, que saiu no jornal. Ali não dá, acho que não dá para ler, mas ele fala, tem uma linguagem até muito interessante, e o Ziraldo, quando esteve aqui agora recentemente, eu entreguei para ele já o livro pronto, e ele viu a cara dele aqui e desferiu um palavrão e disse, como é que vocês conseguiram isso aqui? Daquele jeitão dele, né? Eu não vou falar assim. Ele só falou assim, PQP, rapaz, onde foi que você arrumou uma desgraça dessa? Né? Quer dizer, a desgraça que ele quis dizer é Ziraldo é o nome de um robusto petis, nascido em 24, fluente, nessa cidade, filho do nosso prezado amigo e assignante, que é a grafia da época, o guarda-livro Geraldo Alves Pinto, e de sua excelentíssima esposa, dona Zizinha Alves da Silva Pinto, nossos parabéns. Quer dizer, então, a partir daí, começa a ser montada a história do Ziraldo aqui em Caratinga, com desenhos, etc, etc. O professor Nelson pode continuar. Nós vamos mostrar algumas imagens aqui, e aí o professor Zé Ailton também pode ir comentando, né, a certidão dele, né, que nós conseguimos ali algumas fotos dele criança, que o Zélio, que é irmão dele, mandou para a gente, né? Mas ali não consta a foto que está aqui, ela parece ter sido feita em outro local, porque nós não temos esse monumento que está ali, uma alegoria talvez, uma musa, né, que está ali, uma banhista, etc, etc. Bom, aqui os pedidos de matrícula dele, ele mesmo assinava o requerimento, né? Então, são documentos também que nós conseguimos, né, com pesquisa, alguns no Nossa Senhora das Graças, e a maior parte deles aqui na secretaria do Colégio Caratinga. E ainda com a chancela, aqui com o deferimento do reverendo Uriel de Almeida Leitão, que era o diretor do Colégio Caratinga, onde ele estava fazendo. Então, está aqui a assinatura direitinho. Mas bom, aqui tem uma coisa interessante, nessa lâmina de lá, o professor Zé Ailton pode acompanhar, as notas dele, quando ele estudava aqui em artes, em desenho. E aí todo mundo imagina, o Ziraldo só tirava 100, né? E aí nós vimos que era uma das notas mais baixas dele. Posso até dizer aqui, para ilustrar para todos, tá assim, olha, português, por exemplo, no tempo que está aqui, está escrito prova oral, primeira prova parcial, etc. Porque naquele tempo, a gente era submetido à prova oral, nos exames, a primeira parcial, a segunda parcial, sorteava a ponta, era um negócio meio danado, né? Eu acabei vivendo essa época, não tão anterior, né? Mas aqui está ali, português ele teve uma média 53, na quarta série, em 1948, quarta série do ginásio, né, do chamado. Ele teve 53, em latim, 54, em francês, 86, em inglês, 74, 63 em matemática, tudo de média, 66 em ciências naturais, história do Brasil, 84, e geografia do Brasil, 86,
desenho 67 e canto orfeônico 87. Quer dizer, a veia artística dele era mais para canto orfeônico. O que é isso, né? O canto orfeônico existia nas escolas, que não cantava nada, ficava lá com dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, etc, etc, e aprendia isso. Mas então veja que ele ficou com 67. O Ziraldo esteve muito envolvido no Centro dos Estudantes. O Sebastião e o Carlão fizeram um livro sobre o Centro dos Estudantes, né? E o Ziraldo escreveu uma grande carta aos estudantes, né, que era uma preocupação constante dele. Né, chegou a ocupar cargos na direção do Centro dos Estudantes e tinha essa preocupação. Só para vocês terem uma ideia, nessa época o Centro dos Estudantes, o Sebastião na pesquisa dele, ele pode falar melhor, mas ele tinha uma importância muito grande para a cidade. Era um local que o PSD e a UDN disputavam arduamente. Dali surgiram líderes que foram depois líderes nacionais, né? O caso, por exemplo, do Dênio Moreira, que chegou a deputado, o doutor Zé Augusto Ferreira Filho, né, que chegou a senador da República, né? Isso é muito importante. Mas a questão também, aí vejam bem ali, a pesquisa feita, vejam vocês, em 1948, portanto, o Ziraldo com 16 anos, ele fez um primeiro desenho, um primeiro alusivo ao centenário de Caratinga, porque, segundo o professor Nelson estava dizendo aqui, o registro é que nós tenhamos nascido aqui em 1848, 24, que ficou sendo grafado como a data da cidade, da origem da cidade, em homenagem a São João Batista. Lógico que numa época em que a igreja e o Estado estavam ligadas, era muito natural que se tivesse um padroeiro, e aquele padroeiro tinha muito mais força do que outras datas, que o professor Nelson já tem feito uma pesquisa a respeito, e já descobriu que não é bem assim, né, professor? Qual é a data mesmo? É porque, normalmente, mesmo de cidades igual, por exemplo, o Rio de Janeiro, que se comemora o que seria possivelmente a tradição, existe uma conscientização de quando a cidade ela se emancipou. E Caratinga vai se emancipar em 1890. Então, por exemplo, nas escolas, né, na população, quase ninguém conhece essa data, que, na verdade, é a data oficial. Tem um decreto, né, o Cesário Alvim, cumprindo uma promessa antiga, daí por isso a praça tem o nome dele. Caratinga pertencia a Manhuaçu, e em 1890, 2 de março de 1990, Caratinga se torna um município independente. Essa deveria ser a data comemorada. Aí a gente teria, como é o caso do Rio de Janeiro, um feriado religioso, né, que evidentemente tem uma importância, mas teria que ter também uma lembrança dessa data, que é a data oficial, quando Caratinga realmente se torna, aí tem a primeira Câmara, né, e constitui o primeiro núcleo político aqui. E você vê, então, que essa data, então, 1848, é registrada como a chegada do João Caetano de Nascimento, João José da Silva, João Antônio de Almeida, quer dizer, esses foram uns pioneiros. Então, como a gente sabe, o pioneirismo nessas áreas aqui, que era a zona da mata, era uma mata fechada, né, muito fechada mesmo, e subindo aí a região de Muriaé para cá, de Matipó, da região de Rio Casca, Abricampo, né? Isso tudo, e mais Manhuaçu, isso tudo para cima aqui era uma grande dificuldade para as pessoas chegarem até aqui. Então, vindo lá de Viçosa, vieram esses batalhadores aí que a gente se refere, o João Caetano do Nascimento. E o Ziraldo, de certa forma, como ainda preso à tradição que não era do município, mas da fundação da cidade, ele registra aqui um desenho muito interessante, feito a bico de pena, eu creio, né, feito a bico de pena, e que registra ali uma palhoça, um indivíduo encostado na palhoça, alguém ali com a fogueira. Então, chegando aqui, ele registrou isso. Posteriormente, nós temos aquela foto, né, que foi colocada ali, que é uma foto bem antiga,
da cidade, tirada lá de cima, perto de Itaúna, né, de grandes histórias que estão ali registradas. A história não acabou aqui, por isso te convido a continuar com a gente.